PUC Betim faz campanha contra a leishmaniose, doença que afeta cães e humanos em diversas partes do mundo. E hoje tem mais uma matéria da série sobre longevidade. Na entrevista de estúdio, o tema é filosofia. Vamos conhecer a função do filósofo e algumas curiosidades da área. Acompanhe estes e outros destaques desta terça-feira, 22 de agosto. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, como de costume, começamos o programa de hoje com algumas informações ao vivo de nossa redação, né, Carol? Quem está por lá é o Frederico Lomônaco. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Tomás. Pra gente Hoje eu vim contar para vocês que BH vai receber o Festival de Cinema da Nova Zelândia a partir de quinta-feira. Vão ser 9 filmes em cartaz e eles vão ser exibidos no Cine Belas Artes. Este festival já passou por São Paulo, Rio, está acontecendo agora lá em Curitiba e vai chegar em BH nesta quinta e vai até o dia 30 de agosto. Então, não perca a oportunidade, confere lá. Estão abertas as inscrições para o primeiro Simpósio Mineiro de Gestão, que tem como tema a inovação. O encontro vai ser realizado nos dias 18 e 20 de setembro. Na programação, minicursos, palestras, apresentação de artigos e convidados de renome nacional. Para mais informações, é só acessar pucminas.br/singe. Conjuntura política e econômica do Brasil é o tema da aula inaugural do curso de Ciências Sociais da PUC Minas. É nesta quinta-feira, dia 25. A palestra começa às 10 horas da manhã, no prédio 43 do Campus Coração Eucarístico. Durante o mês de agosto, o curso de Medicina Veterinária da PUC Minas preparou uma série de atividades especiais sobre leishmaniose, né, Carol? Exatamente. E no último fim de semana, a comunidade de Betim pôde tirar todas as dúvidas sobre a doença, que afeta tanto cães quanto humanos. O Hospital Veterinário da PUC Minas recebeu a comunidade local de braços abertos. Professores, funcionários, alunos e profissionais da área orientaram a população sobre os perigos da doença transmitida pelo mosquito palha. A gente vem acompanhando o crescimento do número de casos de leishmaniose. E como uma universidade, ela tem como função estar fazendo com que os alunos entendam a doença e a participação desses alunos no futuro, a gente resolveu trazer a comunidade, não só para informar, para conscientizar, como parceira desse projeto. A gente quer ajudar cada vez mais a conscientizar os proprietários da importância. A gente está falando de uma zoonose, de uma doença que ataca os animais, mas ataca também nós, humanos. E que a gente está numa área endêmica, então é muito importante cada vez mais a gente preocupar com a prevenção dessa doença. O evento aqui na PUC Minas Betim faz parte do 1º Agosto Verde, que é o mês de combate à leishmaniose e campanha totalmente pioneira aqui no Brasil. Além de obter informações completas sobre a doença, a comunidade local também pôde submeter os seus cães ao teste rápido de diagnóstico. O teste é muito importante para o combate à leishmaniose canina. Por meio do exame de sangue, os médicos veterinários podem detectar a presença do protozoário, que é o agente etiológico da doença. O teste rápido ele vai detectar anticorpos presentes naquele animal, não significa que ele está doente, por isso que quando a gente detecta o positivo, ele vai fazer contraprovas, a gente vai procurar a leishmaniose de outras formas, como uma punção de medula, um teste direto, onde eu vou ver o parasita, outros testes sorológicos, então é um teste de triagem. O uso de repelentes e de coleiras especiais também são formas eficazes de se evitar a doença. Existem inúmeros repelentes, existem coleiras repelentes que você faz troca de acordo com a bula das coleiras. Existem pipetas que você consegue aplicar no dorso, então o animal às vezes eu não consigo passar repelente todo dia, mas eu aplico mensalmente. E os repelentes tópicos, que você, antes de sair, aplica o repelente no cão. O trabalho de conscientização junto à sociedade é fundamental para a prevenção à leishmaniose. O estudante José Neto, por exemplo, explicou para a população quais são os locais propícios para a proliferação do mosquito transmissor. A fêmea do mosquito é que transmite o protozoário para o cãozinho.
Então ela gosta muito de ficar em lugar úmido, resto de comida, fruta podre no quintal, as próprias fezes do cãozinho, ela gosta de polir os ovos dela. Um dia de muitos esclarecimentos e informações úteis. Quem esteve lá aprovou a iniciativa. Eu achei bem bacana, é a primeira vez, né? É bom que a população aqui em Betim pode trazer os cães e ver como que tá a situação deles. Muito boa essa experiência, estou super feliz de participar desse evento, que é uma oportunidade que a gente tem tanto de aplicar o conhecimento que a gente tem na sala de aula na atividade prática, quanto de conscientizar a população sobre a leishmaniose, né? Que nem todos têm acesso à informação de qualidade e esse evento é uma grande oportunidade para isso. É ótima iniciativa. E durante essa semana nós estamos exibindo uma série de 3 reportagens especiais sobre longevidade. Existem grupos na sociedade que, para sobreviver, infelizmente enfrentam uma realidade pesada. É o caso das pessoas transexuais e travestis. Pensando nisso, nossos repórteres ouviram histórias de algumas dessas pessoas. Olha, hoje, sinceramente, eu me sinto muito mais feliz do que há uns anos atrás. É importante a gente estar aberto a conhecer e aceitar um pouco mais as experiências da vida. Chegar aos 62 anos é muito bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque é bom porque eu estou viva, estou podendo auxiliar algumas meninas, né? Como se eu fosse um porto seguro, e ruim, porque eu vejo que da mesma maneira que era quando eu era novinha, a violência, hoje parece que a violência ficou bem mais forte. Longevidade, eu acho que é viver bem, conquistar tudo que eu quero. Assim, eu acho que se eu conquistar tudo que eu quero, eu acho que eu consegui uma longevidade. Assim, eu não quero estar saudável, bem, né? Anique e Luca, 2 pessoas que não se conhecem, mas compartilham de uma mesma realidade. Eles foram designados com um gênero, mas se identificam com outro. Anique é travesti, natural do Rio de Janeiro, adotou Minas Gerais como a sua casa há mais de 30 anos. Hoje, ela é referência na luta pelos direitos da população LGBT no Brasil. Esse ano foi o ano mais bárbaro para a comunidade, né, de travestis e transexuais. Então a gente tem que começar a fazer política para que essas violências não aconteçam. Não resolver depois que já aconteceu. E depois da mulher morta, né, ou a travesti ou a transexual, não adianta. Porque tem que fazer pela pessoa enquanto ela está viva. A expectativa de vida de pessoas trans não passa dos 35 anos de idade, segundo a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis do Brasil, a ANTRA. Em média, a expectativa de vida de toda a população brasileira é de 74,6 anos, de acordo com a IBGE. Dados alarmantes indicam que 40% de todos os assassinatos de pessoas trans no mundo são registrados em solo brasileiro, o que correspondeu, em 2016, a uma morte a cada 3 dias. Quando a gente vai pensando um pouco mais sobre a questão de população trans, principalmente no Brasil, a gente se depara com uma série de problemas que vêm sendo enfrentados por esse grupo populacional. O primeiro deles, baixa escolaridade, que é um grande problema para esse grupo, né, que sofre muito com preconceito nas escolas. Então já saem da escola muito cedo e acabam se associando a trabalhos e condições de saúde pouco efetivas. Então, nesse sentido, as pessoas acabam tendo um contexto da longevidade barrado por essas condições de vida que a gente está chamando aqui, que essas pessoas muitas vezes não têm acesso. Eu acho que, em primeiro lugar, o brasileiro tem que ter educação. Porque educação não é só você se formar, não é só você ter um diploma debaixo do braço. Educação é você saber acolher as pessoas que estão em volta de você. O cineasta Luca tem menos da metade da idade de Anique. Aos 26 anos, ele vê que muito ainda precisa ser conquistado. Fazendo um recorte muito grande, eu sou um homem trans completamente privilegiado, porque eu sou branco, né, tenho da classe média, tenho acesso à educação, a emprego, trabalho, né? Acabei de me formar. Então, com certeza eu tenho muito mais chance do que outras pessoas. A gente vê muitas empresas hoje que chamam a gente para falar, assim, fazer um curso, vamos ensinar
a atender pessoas trans. Você atende normal, né? Na verdade, você trata todo mundo normal. Mas quantas dessas empresas realmente estão contratando pessoas trans? Quantas dessas empresas realmente estão dando oportunidades, ensinando para tirar dessa criminalidade? Essa primeira geração que lida de forma mais aguerrida com os direitos LGBT, eles trazem para as pessoas questões com as quais muitas vezes não querem discutir ou não querem lidar. Mas essa obrigatoriedade de discussão, essa necessidade trazida e apontada por esse grupo, reforça as garantias de direitos, reforça a construção do respeito, mostra para as pessoas como é que essas coisas são construídas dentro da sociedade. Então, talvez eles tenham mais chances de chegar à terceira idade, de ter uma longevidade maior, de superar as barreiras sociais. E somente com essas ações afirmativas, com esse protagonismo do público LGBT, é que a gente começa a perceber o quanto é importante discutir direitos. A gente tem que sempre prever coisas boas para o futuro. Eu quero viver até os 150, 200 anos, até onde der para ir. Contanto que eu esteja lúcida, com saúde e não dependa de ninguém. No próximo bloco, vamos falar de filosofia. No estúdio, recebemos o professor Robson Brito, do Departamento de Filosofia da PUC Minas, e a Geralda Costa, que é funcionária da universidade. Vamos agora para o rápido intervalo, mas antes você confere mais uma edição do quadro Hashtag na PUC Minas. Boa tarde, meu nome é Alexandra, trabalho aqui na loja Cristo Rei desde fevereiro. Estou gostando, vendo apostila, também vendo artigo religioso. E é muito bom ter o contato aqui na PUC, é muito bom, os alunos, muito bom trabalhar com eles. E são pessoas muito educadas. Porque o ambiente é grande, tem lanchonete também, assim, tem outros lugares, tem outras partes de recepções que eu não conheço também, mas pretendo conhecer. Estamos de volta e na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre filosofia. O Dia do Filósofo é comemorado no dia 16 de agosto. Mas o que será que as pessoas pensam deste saber? Bom, nós somos a rua para poder ouvir algumas opiniões. Veja só. O que é filosofia para você? Então, filosofia para mim pode ser tantas coisas. Coisas relacionadas à vida mesmo, a pensamentos e como solucioná-los. Filosofia foi um jeito de algumas pessoas pensarem a sociedade, pensar a gente, né? A nossa vida. A filosofia é a libertação. O que faz um filósofo é ter questionamento sobre as coisas, se questionar sempre. O filósofo vai levantar esses questionamentos assim para a sociedade, criar discussões assim para determinados assuntos, vários aspectos diferentes. Algumas coisas que a gente geralmente não pensa, eles pensam. Então, eu converso agora com o professor Robson Brito, que é professor de filosofia aqui da PUC Minas, também com a Geralda Costa, que é funcionária da PUC, né, Geralda? Sejam todos bem-vindos aqui ao Espaço PUC, tá bom? Professor, nós vimos agora na matéria aí que quando a gente pergunta o que é filosofia, as pessoas ficam meio assim, penduradas na resposta, né? Afinal de contas, o que é filosofia? Com certeza, eu acho que as pessoas ficam penduradas na resposta porque muitas vezes confundem a filosofia com um aspecto de devagar coisas. Mas a filosofia, ela é o exercício do pensar, é o exercício da reflexão. E ela tem a ver com o cotidiano, com as questões fundamentais que toda a humanidade, na história do pensamento ocidental, se preocupou em indagar. De onde vimos, para onde vamos, qual que é o sentido da nossa vida. E é isso que o filósofo investiga e trabalha numa sala de aula, por exemplo, aqui na universidade.
Pois é, foi uma das perguntas também que nós fizemos às pessoas, né? O que faz um filósofo, né? Então, ele é esse profissional que está investigando essas questões. Sim, e ele está investigando de uma maneira muito prática. Às vezes as pessoas têm uma distância disso, acham que filosofia é uma coisa muito teórica. A gente procura fazer investigações que estejam ligadas ao cotidiano. Na nossa prática, né, lá no curso de publicidade, a gente fez o semestre passado um trabalho interessante com o grupo da Geralda, que são funcionários lá da limpeza da unidade de São Gabriel, e na conversa, no cotidiano com elas, nós descobrimos possibilidade de criar coisas lúdicas, e aí construímos jogos educativos, como esses que estão aqui, para que a gente pudesse aproximar a filosofia deles. E eu acho que é interessante a Geralda falar um pouco disso também. Pois é, dona Geralda, só vai falar aqui, só participou lá da construção do jogo, né? Como é que foi esse processo lá? Foi muito bom, é uma forma de interagir, né, com a filosofia, né? A senhora imaginava que a filosofia dava para fazer essas coisas com a filosofia? Não imaginava. Surpresa, não. né? É surpresa, né? Aí veio na matéria, né, de jogos, de fazer os jogos, né? E então os meninos do curso de publicidade, eles foram até nós e perguntou o que seria importante, né? Fazer que tipo de jogos aí, como que era a nossa convivência. Então, para interagir, então eu dei uma dica para eles. Vamos fazer uns jogos, né? De entretenimento, de capacidade de pensar, né? A filosofia vem de pensar também. Então, para pensar, para puxar a memória da gente, porque é o cotidiano, né? Nós temos que conviver. Esse jogo aqui, professor, que é fruto desse trabalho? Sim, esses jogos são frutos do trabalho. Isso que a Geralda trouxe foi o seguinte: primeiramente, os meninos entrevistaram, né, ela e outra funcionária da limpeza, depois reuniram essas informações, nós levamos para a sala de aula, discutimos, separamos os temas. Então, aspectos ligados, por exemplo, às concepções de homem, às concepções de ciência. Aí chamamos a Geralda e a outra funcionária para fazer um teste já, com um pré-teste dos jogos. Depois a gente construiu esses jogos, então foram jogos de tabuleiro, jogos de carta. E, finalmente, a gente fez a aplicação desses jogos, né, para poder juntar o aspecto da teoria, daquilo que elas falaram e de como que isso podia se transformar num material lúdico, para aproximar as pessoas, né? Então, todas as pessoas que quiserem jogar um jogo filosófico, elas podem fazer isso porque é justamente isso, tem uma parte lúdica e que elas vão podendo conhecer, refletir o conhecimento que a filosofia traz. E esse jogo vai ser disponibilizado para outras pessoas? Como é que é a distribuição? Sim, ele tá. Essas são maquetes, a gente pode disponibilizar, sim. E além desses jogos de tabuleiro, tem o Tangram, esse é o Tangram, esse é um jogo de tabuleiro, e tem os jogos de carta. Os jogos de carta são mais rápidos de se jogar. Pode ser jogados por crianças, adolescentes e adultos. Então, professor, essa é a parte prática da filosofia, né? Porque eu, particularmente, quando penso em filosofia, eu imagino eu sentado numa carteira lendo algum livro, né? E não é bem isso, né? Filosofia, a gente pode vê-la de várias formas, né? Sim, a gente faz isso. Teve um momento em que os meninos escolheram a teoria, né? Então, por exemplo, esse jogo do Tangram é a concepção existencialista de homem. Pegamos o que a dona Geralda e a Josiana, que é a outra funcionária, falaram para eles, construímos os jogos e tentamos fazer um jogo palatável, para que as pessoas pudessem descobrir o que o existencialismo trouxe para a gente a partir de 1945. Outro grupo, por exemplo, trouxe a questão da ciência no Islã, né? Como que os árabes entraram na Península Ibérica, entraram na sociedade ocidental e que contribuição para a ciência eles trouxeram. Mas isso tudo embasado com texto. Tem um momento da leitura, tem um momento da criação do conceito, mas também as aulas possibilitam essa criação mais prática, essa transformação do conceito no jogo, por exemplo. E os alunos se envolvem mais, professor, com essa forma, né, diferenciada de abordar a filosofia? Dona Geralda pode falar para a gente também, que ela estava lá na sala, né, Dona Geralda, com eles? A gente se interage muito, é muito bacana, né, a gente... Todo mundo junto. Eu acho que os alunos, eles conseguem, inclusive, dar mais valor para o trabalho da filosofia e eles conseguem ver o resultado, assim. Logo depois da aplicação, eles se sentiram muito bem, assim, porque eles construíram alguma coisa que eles puderam deixar para que isso pudesse circular ou na universidade ou entre o pessoal da limpeza, né? A nossa preocupação é fazer alguma coisa que tenha comunicação fácil. Uhum.
E por que escolher alguns funcionários da PUC Minas para estarem junto desse projeto? Porque a gente tem uma história com a dona Geralda, é o seguinte, a gente sempre conversa, né, nos corredores, lá no turno da manhã, e ela tinha muita vontade de conhecer filosofia. E eu fui criando uma oportunidade para isso nas aulas de filosofia e os alunos de publicidade aceitaram isso. Então foi por causa disso, né, de envolver os funcionários da limpeza. E eu também tenho uma preocupação em envolver outras pessoas fora da universidade. Mas dessa vez, né, a nossa preocupação foi envolver os funcionários da limpeza, a partir do desejo da dona Geralda de conhecer filosofia, de estudar filosofia. Acho que ela podia falar um pouquinho sobre isso. Pode, dona Geralda, falar para a gente, por favor? Foi esse mesmo, do jeito que o Robson está falando. A gente conversando sobre que eu gosto de ler, então ele me deu um livro, né? Ele me deu Conhecendo Platão, né? Sim, Conhecendo Platão. Aí eu li o livro, então daí nós começamos. Aí ele pediu os alunos que fossem me entrevistar. E os meninos sempre muito bacanas, chegavam, conversavam, daí falavam assim, você está sendo entrevistado. Eu falei, que bom, né? Que bom. Aí começamos a interagir, falando, aí eles perguntavam se tinha alguma dificuldade, do pessoal da limpeza, se tinha alguma dificuldade de interagir por causa de, muitas vezes, da idade das pessoas, né? Eu falei, comigo não tem, porque agora que eu estou fazendo 16 anos, então não tenho dificuldade nenhuma. Vamos lá para as entrevistas, vamos lá para os jogos, vamos batalhar dentro da sala, se vão fazer, né, bem para vocês, melhor para mim. Né? Dona Geralda, tem algum tema, né, fazendo essas leituras, que a senhora mais se identifica, que a senhora mais gosta? Assim? Divertir, interagir. Interagir. Eu gosto muito de interagir com as pessoas, sabe? Seja jovem, criança, adulto. Então, o público é muito jovem, às vezes, né? Da universidade, é mais jovem. Então, eu tenho muita facilidade, às vezes, de interagir com eles. Que ótimo. O professor só falou agora há pouco que este é um das atividades. Existem outras tantas que o senhor desenvolve também, né? Outros projetos dentro das disciplinas que o senhor leciona na universidade. Né? Sim, tem o projeto Universidade Escola, que é também uma possibilidade de levar jogos com temas dos direitos humanos, isso já no curso de Direito, para as escolas públicas da região lá do São Gabriel, né? Então, a gente faz também uma série de entrevistas, uma série de diagnósticos para discutir, debater com as escolas esse problema ligado aos direitos humanos. E na publicidade também, a gente está começando a fazer pequenos filmes a respeito de temas filosóficos, né? Nós construímos o semestre passado, além dos jogos, um pequeno filme a respeito do que é o trabalho científico. Né? Acho que eu vi esse filme, foi feito em parceria com o laboratório lá do São Gabriel? Sim, do Lab. Sim, foi feito em parceria com o Lab, que é o laboratório lá da unidade do São Gabriel, em que a gente discutiu as imagens do cientista, as deformações do trabalho científico e o que a gente pode pensar sobre a ciência. Quando a dona Geralda estava falando, eu fiquei lembrando de uma coisa, olha, essa é uma função da universidade, juntar o ensino, a pesquisa e pensar as coisas ligadas à sociedade. Então, a nossa preocupação é fazer com que os alunos percebam que a filosofia tem um lado prático. Né? Acho que o mais importante é isso, assim, que a filosofia pode ser útil para a transformação do conhecimento. Então, para encerrar, né, gostaria de encerrar com a dona Geralda. A senhora já jogou os jogos, já levou lá para casa, para a família ou não? Não, foi só lá na sala de aula mesmo. Só na sala? Nós fizemos uma parceria lá e os meninos foram explicando, né, o porquê dos jogos e a gente foi montando os jogos. Tem uns que são mais... Esse Tangram, nós tivemos uma dificuldadezinha em montá-lo, porém, porque eles esqueceram de dizer que tinha que montar só de um lado primeiro. Mas os outros foi rapidinho, nós, né, conseguimos superar, né, as expectativas. Sim. Então, professor, rapidamente para poder encerrar, as pessoas que tiverem interesse pela filosofia, né, pela filosofia, como que pode ser aí essa construção prática e teórica para essas pessoas que estão nos assistindo? Olha, na verdade, a filosofia, eu acredito, como Merleau-Ponty falou, é reaprender a ver o mundo, é reaprender a ver o cotidiano, é aproximar as pessoas da capacidade que todos nós temos de refletir, de pensar sobre o cotidiano, sobre a sociedade e sobre os temas da vida humana. É isso. Então, professor, muito obrigado, dona Geralda. Parabéns pelo Dia do Filósofo, né, dia 16 de agosto. Dona Geralda, parabéns pela participação lá, tá bom? Obrigado. O programa de hoje chega ao fim. Envie sugestões e comentários para o nosso e-mail. O endereço é espaçopuc@pucminas.br.
e participe também pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã estamos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigada pela companhia. Tchau!